E agora uma dica para você que vai aproveitar o fim do ano para viajar. Fique atento com as vacinas. Para quem vai viajar dentro do país, principalmente para regiões onde há casos de febre amarela, é preciso tomar a dose. Para ter validade, a dose deve ser tomada 10 dias antes da viagem. Quem vai viajar para o exterior precisa verificar se o país de destino recomenda ou exige alguma vacina. De acordo com a vigilância epidemiológica, tem cidades na Europa que têm registro de sarampo e outros países a vacina contra a febre amarela é exigida. A gente comenta aqui às vezes que muitos problemas no trânsito são causados por falta de sinalização e até provocam acidentes mais sérios. Mas na maioria das situações está tudo lá, mas o motorista que não respeita. Veja os flagrantes que nossa equipe registrou no Cervezão. Sinalização não falta. As placas e as pinturas no chão não deixam dúvidas da mudança realizada na mão de direção de algumas avenidas do bairro Cervezão. E olha que não foi nenhuma, nem duas, nem três. Bastou meia hora de nossa equipe no local para flagrar várias imprudências. João mora em uma das ruas que tiveram a mudança. Ele reclama que essa alteração dificultou o seu percurso. A maioria do pessoal está fazendo a contramão. Agora eu já ia cometer essa infração, mas vou voltar para trás, eu vou subir, vou fazer o caminho certo. Mas só que tipo assim, você está com pressa, ó, eu vou voltar para lá 500 metros, sendo que daria para passar aqui 20 metros. Aqui, ó. Joaquim mora bem em frente à Avenida M15, uma das que recebeu a alteração. Ele lembra que antes a via era muito perigosa. Muitos acidentes aqui. Olha, do que eu sei, aqui já morreu 2 aí, ó. Desde que foi realizada a alteração na mão de direção aqui no Jardim Cervezão, a simples tarefa de atravessar a rua para os moradores ficou muito difícil. Eles não sabem nem para que lado olhar, já que muitos motoristas não respeitam a nova sinalização. Muitos motoristas nem se incomodaram com a presença das câmeras. E teve muita gente que já estava ali se preparando para optar pela contramão, mas quando avistou a nossa equipe de reportagem, deu um jeito de pegar o caminho correto. Uns 2, 3 minutos para pegar o caminho certo dele, nem ele se atrapalhar e nem atrapalhar o outro, né? O motorista, que afirmou que acaba fazendo a manobra para facilitar o caminho, ainda afirma que a mudança não levou em conta a situação dos moradores. Então acho que ficou bom para uma coisa, mas ruim para outra. Eu deveria repensar e mudar alguma coisa aí. Depois de uma manhã ensolarada, a tarde desta quinta-feira será de tempo fechado, com possíveis pancadas de chuva. A mínima chegou a 18 e a máxima não ultrapassa os 30 graus. A sexta-feira também terá tempo instável, nublado e com pancadas de chuva, curtos períodos de sol, mínima de 23 e máxima de 27 graus. No sábado, o tempo também não muda muito, muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas, mínima de 21 e máxima de 26 graus. Quinta-feira também é dia da gente falar um pouquinho sobre o setor imobiliário. Comigo aqui no Rio Claro Notícias, o Marcos Hofling. Tudo bem? Tudo bom, Paulo? Tudo jóia, tudo em ordem. Vamos começar aí com perguntas. Você pode também fazer pelo telefone 2111-7000 aqui para a nossa redação. Uma já chegou, Marcos, a Jane do centro da cidade. Está dizendo que vai comprar um imóvel, vai pagar à vista. Mesmo assim, ela está perguntando se ela tem que dar um sinal na assinatura do contrato de compra e venda do imóvel. É preciso mesmo? Paulo, sinal é importante. Pelo seguinte, o problema principal é que quando você faz um contrato sem sinal, não tem validade nenhuma. Então você precisa dar um sinal. Por exemplo, você tem um imóvel de 100 mil reais. Eu aconselho 10 a 15%. Você tem um imóvel de 100 mil reais, você põe de 10 a 15 mil e o restante na escritura. Aí passa a ter validade esse contrato. E aí fica uma garantia até para ela, ou a garantia é só do vendedor, por exemplo. Ela dando o sinal, ela está garantindo a validade do contrato. Do contrato. É isso? Porque o contrato assinado, reconhecido firma, não tem a sua validade se não houver o sinal. Tem que ter o sinal. Tem essa garantia. Isso. A gente tem uma pergunta aqui, Marcos, na tela para a gente acompanhar. A Fabiane, do Jardim Brasília, ela pergunta o seguinte, ela está comprando um imóvel financiado, ela perguntou se ela pode incluir os gastos com impostos, o registro do contrato, do financiamento, tudo no valor financiado junto ao banco. Dá para fazer esse apanhado de custos
e jogar junto com o financiamento, ou ela tem que ter não, sua parte? Não pode, viu, Paulo? Que é o seguinte, o principal aí é você ter uma reservinha para você adquirir o seu imóvel. Como é financiamento, a Fabiane você vai ter um desconto, Fabiane, que quem compra através de financiamento tem um desconto no ITBI, né, na hora de fazer a escritura, e também lá no cartório de registro. Então você já tem um desconto. Então você tem que ter uma reservinha, não pode tirar do financiamento. Eu aconselho você ter essa reservinha aí para você comprar e adquirir seu imóvel, tá? Porque às vezes a pessoa ela pensa, né, Marcos, de repente dá para incluir e aí dilui tudo junto lá, mas infelizmente essa possibilidade não existe. Né? Essa pergunta eu já tive também. O pessoal tem essa dúvida se pode ou não incluir tal, se eu posso pegar o dinheiro. Não, esse dinheiro é para você comprar o imóvel, vai no banco, o banco faz o financiamento, né? E isso faz com que você tenha o dinheiro para você comprar o imóvel. Mas a despesa você tem que tirar da sua reservinha aí, tá? Chegou mais uma pergunta aqui, a Aline da Bela Vista. Está desocupando o imóvel que mora, o contrato era de 30 meses, acho que é um imóvel locado, e ela ficou no imóvel por 17. O proprietário quer cobrar 3 aluguéis, referente à multa. Ele tem esse direito, mesmo com 17 meses ela ficando? Ela tem, essa multa existe, viu, Aline? Infelizmente ela existe. Mas veja bem, não são os 3 aluguéis integral, tá? Tem um cálculo aí. O contrato de 30 meses, né, Paulo? Exato. E você pode perfeitamente faz um cálculo, 3 vezes o aluguel, divide por 30, que é o tempo do contrato, e multiplica pelo tempo que falta. No caso aí, são 17 meses que você ficou na casa, no imóvel, e faltam o quê? 13. Você multiplica por 13, então a multa passa a ser um pouco menor. Então, o que eu vou dar uma dica para você, Aline, você pode parcelar com o proprietário essa multa, tal, mas tem essa diferencinha para você pagar, infelizmente. Então, na verdade, o correto é cobrar o proporcional, é isso, né? Proporcional. Legalmente é o proporcional, Paulo. É o que é mais interessante aí, né? Mais justo, né? Muita gente pensa que é integral, são os 3 aluguéis, mas não. É proporcional ao tempo que falta. Se faltar um mês, é um mês só. Mês. Isso tem que estar constando no contrato ou independente a lei é essa? Não, a lei é essa, tem jurisprudência, então não tem necessidade. Não há necessidade. Não tem. Mais uma pergunta aqui na tela, Marcos. O Murilo, do bairro Santa Cruz. Quando comprou a casa dele, o vendedor disse que os gastos com escritura e registro corriam por conta do Murilo. Ele estava certo ou quem deve pagar a documentação da venda é o vendedor, a pessoa que está vendendo a casa? Não, aí no caso, viu, Paulo, o Murilo, tem que ser você que está comprando o imóvel, o vendedor está certo. Quem tem a despesa, quem paga é de praxe, vai pagar a despesa do recolhimento do ITBI, a escritura e lá depois o registro. É o comprador. Então, Murilo, você vai ter que arcar com essa despesa aí mesmo. Agora, toda essa despesa, Marcos, ela é proporcional ao valor do imóvel sempre, essa questão do registro? Existe um percentual que é de praxe, não pode passar disso, daquilo? Porque às vezes a pessoa, ela pesquisa o preço do imóvel, vai lá, custa, sei lá, R$200 mil, e às vezes ela não consegue calcular esse valor que ela tem que reservar. Às vezes gasta no processo todo aí, já calculando mudança, e não guarda o dinheiro. Existe então uma regra, um percentual para a pessoa de repente já calcular isso antes de se preparar? Tem uma tabela no cartório que você pode pegar. Imobiliárias têm essa tabela que pode fornecer, mas é uma tabela do cartório onde você vai passar a escritura. E tem o recolhimento do ITBI em cima de porcentagem. Né? Você vai passar um imóvel de R$200 mil, tem uma porcentagem. Se é maior, você tem uma outra porcentagem. Existe uma tabela que o cartório segue e o cartório de registro também. Então você tem que reservar esse dinheiro para passar. Já dá para se preparar então. Tem que se preparar, exato, Paulo. Mais uma pergunta aqui, Marcos. A Vanessa do bairro Consolação. Quando compro uma casa de um vendedor particular, quais documentos devo pedir para saber se há dívidas ou impedimentos sobre o imóvel? Porque pela imobiliária a gente sabe que a imobiliária já segue os critérios. E no particular? Esse é um momento super importante, tá? É Vanessa, né? Vanessa, é importantíssimo você ter cautela. Nesse momento, a primeira coisa é você ir na prefeitura para ver se tem despesa de PTU. Depois, no cartório de registro, ver onde o imóvel é registrado. E lá, fazer o levantamento, vai constar os nomes dos proprietários. Aí fazer levantamento dos imóveis das pessoas que estão envolvidas, são os proprietários, são os documentos pessoais. Então, você vai no fórum ter a certidão do distribuidor, no trabalhista, que é muito importante, e também da Justiça Federal. Você junta toda essa documentação, você vai ter uma noção de como o imóvel tem, se tem algum problema ou não. Mas eu aconselho você, procura um advogado
ou uma imobiliária de confiança e leva toda essa documentação. No caso, eles vão fazer uma análise mais profunda disso daí, né? Marcos, por hoje é só. Muito obrigado pela sua participação aqui, pelas informações fundamentais para quem quer comprar uma casa. Exato. Obrigado, Paulo, pela oportunidade. Obrigado você. Até a próxima. Até a próxima.